Pessoal, hoje nós vamos trabalhar nessa 11ª aula de Física 1, flexibilizada por conta da pandemia da Covid-19. Nós vamos trabalhar cinemática bidimensional nas suas aplicações. Muito importante a participação de vocês, não se esqueçam disso. Venham comigo, participem, vamos trabalhar juntos, todos vocês, tá? Então, coloca aqui no chat, abre o microfone e fala. Vamos trabalhar dessa forma, porque vocês é que conduzem a aula, senão eu vou caminhando e aí depois vocês ficam perdidos. É muito importante que vocês manifestem-se para que a gente possa atuar, tá bom? Então eu vou parar de aparecer aqui para vocês, essa minha cara feia, parar de compartilhar e vou compartilhar a tela. A partir de agora, então, nós vamos compartilhar a tela com vocês. Vamos lá. Ok, então, na segunda-feira a gente viu um pouco das aplicações, né, da cinemática bidimensional, e hoje nós vamos dar sequência, vamos trabalhar um pouco mais a cinemática bidimensional. Então aqui nós trazemos um exemplo e já trazemos as equações, já trazemos o resultado. Eu tenho o cálculo todinho aqui, mas eu vou trabalhar com vocês o passo a passo, tá? Então vamos copiar isso aqui. Tá? Eu vou trabalhar com vocês o passo a passo para a gente então poder rever e aprender, né? Acompanhar o desenvolvimento dos cálculos. Bom, o exercício, né, a aplicação que nós vamos ver, a primeira aplicação que nós vamos ver é esse exemplo. Né? Um objeto é lançado com velocidade inicial de 15 metros por segundo e com um ângulo de 65 graus. Então o que ele quer? Que a gente determine um alcance. Aqui já tem um cálculo. Então nós vamos fazer esse cálculo. Bom, primeiro, nós vamos considerar a trajetória desse objeto, tá? Então nós vamos supor que esse objeto ele saia de uma certa posição com uma velocidade inicial de 15 metros por segundo. Então tá aí, essa é a velocidade inicial dele, vetor. Nós não podemos esquecer que é vetor, tá? Ela tenderia a subir e ir embora, né? Ela não faz isso porque tem atuando sobre ela, sobre essa partícula, né? Uma força gravitacional. Então a força gravitacional faz com que ela retorne para a Terra. Então se a gente tomar aqui como zero. Bom, existem como se diz, as componentes da velocidade. Então, essa velocidade inicial, ela tem componentes horizontal e vertical. Então, nós temos aqui a componente... no caso aqui, é a velocidade inicial, tá? É a componente da velocidade inicial na direção x e na direção y. Tá? Lembrando que o ângulo que ele sai é um ângulo θ. Nós podemos entender fazer esse raciocínio, né, trabalhando com o triângulo. Então nós temos aqui, espera aí, deixa eu fazer um pouquinho mais para cá. Então nós temos a componente y, a componente x, e nós temos aqui a diagonal, né? Então, essa daqui é a velocidade inicial, a intensidade da velocidade inicial, a componente y, a componente x e o ângulo. Nós podemos escrever o vetor velocidade inicial como a sua componente em x mais a componente em y. Então, se a gente observar, a componente x
ela é adjacente ao ângulo. Como ela é adjacente ao ângulo, então nós vamos escrever V0x como V0 cosseno de θ. E a V0y é o cateto oposto ao ângulo. Se ele é oposto ao ângulo, então vai ser V0 seno de θ. Tá? Como que a gente pode fazer? O seno de θ é o cateto oposto, V0y, sobre hipotenusa, o que nos dá esse resultado. V0y igual a V0 seno de θ. E o cosseno de θ é o cateto adjacente, V0x, sobre V0, o que nos dá esse resultado. Então nós temos com isso as velocidades iniciais. Com as velocidades iniciais e as acelerações, nós podemos então dar sequência. E nós temos também a posição inicial, né? Afinal de contas, x0, y0 é igual a 0. Tá? Essa é a posição inicial. Então nós temos as acelerações, a aceleração em x é 0, a aceleração em y é menos g. Por que menos? Porque y está para cima e g está para baixo. Então g, por ser a aceleração gravitacional, está relacionada então com a força gravitacional, ela é para baixo. Então ax igual a 0, a y igual a menos g. E nós temos V0x, que é V0 cosseno de θ, e V0y, que é V0 seno de θ. Temos x0, que é a posição inicial, em x, e y0, que é a posição inicial na direção y. Essas são as condições iniciais do problema. Tá? Então, nós temos também as definições. A aceleração é definida como a derivada da velocidade com relação ao tempo, e a velocidade é a derivada da posição com relação ao tempo. Isso aqui nós estamos falando de Vx, mas pode ser para y, para z, enfim. Tá? Com base nas definições e nas condições iniciais, então, na direção x, deixa eu colocar um pouquinho mais para cá. Na direção x, nós vamos ter ax igual a 0. Nós temos, então, uma vez que uma vez que a aceleração é 0, então a velocidade não muda, porque a aceleração é a variação da velocidade com o tempo. Se a aceleração for 0, então a velocidade não muda. Então a velocidade em x vai ser sempre constante, ou seja, vai ser sempre igual a V0x, que é V0 cosseno de θ. E a posição vai ser a integral da velocidade com relação ao tempo, então vai ser V0 cosseno de θ vezes t. Essas são as equações, as funções horárias na direção x. Funções horárias. Tá? Na direção x. Na direção y, nós temos que a y é menos g, por conta de estar contrária à orientação de y. Então veja que ela é constante. Se ela é constante, então a velocidade em y varia. Então a velocidade em y, ao integrarmos, vai ser V0y menos g vezes t, que é V0 seno de θ menos gt. E a posição vai ser V0 seno de θ vezes t menos gt quadrado sobre 2. Essas também são funções horárias, tá? Gente, vocês estão acompanhando? São elementos... Professor. Oi. O senhor usou a derivada integral para x e depois para y, né? Sim. Ah, tá. Sempre, porque você está trabalhando, a gente está trabalhando sempre com as definições. Então não...
E os dados que o senhor dá aqui no começo, do lado do triângulo, Nós vamos usar. o exercício dá, ou a gente tem que descobrir como que funciona? Que Não, eu não fiquei tem meio como. perdido nessa parte. Tá, não tem como a gente descobrir se a gente não tiver equipamentos experimentais. No caso Aham, aqui, isso aqui é dado, sim. né? Então tudo isso aqui vai ser dado para a gente. No caso, ele deu o ângulo, então, no caso, ele está sugerindo que a gente use os triângulos, né? Triângulo retângulo. Ele vai dar o ângulo sempre. Ou ele dá o ângulo, ou ele pede, ou ele te dá condições de calcular o ângulo. Ah, tá. Entendi. Mas o triângulo retângulo é para a gente poder obter as componentes, as projeções do vetor, né? As componentes do vetor. A componente Entendi. x e a componente y do vetor. Por isso que ele Beleza. dá o ângulo para a gente. Tá certo? Bom, então aqui vamos calcular. Vou trazer para a próxima etapa aqui, nós vamos trazer. Opa! Deixa eu fazer o seguinte aqui. Então, esses aqui são os dados iniciais, são as condições iniciais. E aqui nós temos as funções horárias. Então, nós temos as funções horárias aqui para x e para y. Então, para x. Só deixar aqui no cantinho, porque nós vamos precisar delas, mas não agora. Aqui. Eu ainda não estou trabalhando com os valores. Nós vamos chegar lá. Então, existem várias formas da gente trabalhar. Como nós temos as funções horárias, então as funções horárias, elas nos fornecem por exemplo, y em função de t e não em função de x. Então, y em função de t é a função horária. Y em função de x é a trajetória. A função horária, ela não nos dá o caminho percorrido, mas ela tem a mesma cara. Por quê? Porque a aceleração aqui, a componente de t ao quadrado é negativa. Então, o que nós vamos ter aqui é um instante no ponto mais... no instante final, o instante em que o objeto ele alcança o ponto mais longe da trajetória. Que ponto é esse? É esse ponto aqui, ó. Tá? Eu fiz diferente as parábolas de propósito. Então aqui é o alcance. Então aqui é o alcance. Mas a posição aqui máxima, que é o y máximo, vai ser o mesmo. Tá? São os mesmos, esses dois. Eu fiz diferente para a gente poder representar diferente, mas o y máximo é o mesmo. Sim, vou fazer x em função de t. Mas não precisa. O x em função de t é uma reta. É uma reta com uma determinada inclinação. Né? Então você vai ter aqui, né, x em função de t como sendo uma reta. Tá? Então ela é uma reta. E claro que, né, que essa reta ela termina quando um instante for TA. E aí, quando ela terminar, esse x aqui vai ser o xa, que é o alcance. Tá? Então veja que os elementos que nós temos são y, esse y e esse y são os mesmos, e x, nós temos também que esse x e esse x são os mesmos, que é o xa. Tá certo? Bom, ele pede o alcance. Então nós vamos fazer o alcance por dois métodos. Eu vou fazer, primeiro, eu vou fazer pelo método... Primeiro eu vou fazer
pelo método da trajetória e depois eu vou fazer pelo método da função horária. Então, método 1, trajetória. Então, eu vou usar a trajetória para poder determinar o alcance. Então, pela trajetória, o que nós temos? Nós temos y em função de x. Então, se nós temos y em função de x, então aqui é 0 e aqui é xa. Então, quer dizer que as duas raízes dessa função, elas nos fornecem o 0 a gente já tem e o xa a gente pode obter a partir de y em função de x. Então, essa função aqui, ela é y em função de x. Qual delas é y em função de x? Nenhuma. Essas funções que nós temos até agora, elas são funções horárias. Então, elas são em função do tempo. Tá? Portanto, em funções do tempo. Então, como que a gente obtém a trajetória? A trajetória ela tem que ser y em função de x. Então, como que a gente faz isso? Vamos lá. Nós temos, enquanto posição, nós temos x igual a v0 cosseno de θ vezes t e y igual a v0 seno de θ vezes t menos gt² sobre 2. Essas daqui são as funções horárias da posição. Tá? Então, se nós tivermos aqui 1 e 2, nós podemos isolar o t em x, aliás, na expressão 1. Então, de 1, nós podemos isolar o t, então nós vamos ter x dividido por v0 cosseno de θ. E substituir em 2. Então, se nós substituirmos em 2, nós vamos ter y igual a v0 seno de θ vezes x dividido por v0 cosseno de θ menos g sobre 2 x sobre v0 cosseno de θ ao quadrado. Então, a expressão da trajetória vai ser, aqui nós temos v0 sobre v0, então vai sobrar para nós a tangente de θ, que é seno sobre cosseno, vezes x menos g sobre 2 v0 ao quadrado, cosseno de θ ao quadrado, x ao quadrado. Então veja que substituindo, nós então podemos obter y em função de x. Então essa daqui é a expressão para a trajetória. Então a trajetória a gente pode obter dessa forma, né? Então, que é a trajetória. Tudo bem, gente? Alguma pergunta até aqui? Nós queremos o alcance, não tira de mente. Se tiver pergunta, faz, tá, gente? Não vai deixar sem fazer pergunta, não, hein? Por favor. Deixa eu copiar isso aqui e limpar. Para limpar a nossa... Então, o que nós vamos ter é que y em função de x vai ser tangente de θ vezes x menos g sobre 2, né? 2. V0 ao quadrado. Não precisa decorar a fórmula não, viu, gente? Pelo amor de Deus, não vai cair nessa não. Não tem que decorar nada. Vocês vão ter que
aprender a desenvolver e aprender a fazer isso aí para não ter que decorar nada, tá? Como nós queremos o alcance, então agora nós vamos trabalhar com o gráfico para a gente visualizar, né? Novamente, vamos visualizar que aqui nós temos x, y em função de x, então nós vamos determinar esse valor, né? Para quando o y for zero. Então, para y igual a zero, o x pode ser igual a zero ou o x pode ser igual a xa. Então, se nós calcularmos as raízes da função y em função de x, nós podemos ter o xa, que é o alcance que nós queremos. Vamos fazer isso? Então, vamos fazer tangente de θ vezes x menos g sobre 2 v0 ao quadrado cosseno ao quadrado vezes x ao quadrado igual a zero. Então, aqui nós vamos ter... Deixa eu... Eu vou colocar x em evidência. Então, colocando x em evidência, nós vamos ter tangente de θ menos g sobre 2 v0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θx. E isso é igual a zero. Quando isso acontecer, nós temos então duas raízes, né? Nós temos x' e x duas linhas. Eu coloquei no lugar errado. Aqui, ó. Nós temos x' e x duas linhas. Então nós temos x' e x duas linhas. O x' é zero. Então essa raiz aqui é x' e essa outra raiz é x duas linhas. Então x duas linhas é o próprio xa. Então nós vamos colocar aqui como sendo xa. Isolando o x duas linhas aqui nessa expressão, nós vamos ter duas vezes v0 ao quadrado tangente de θ cosseno ao quadrado de θ sobre g. Eu vou trabalhar somente essa expressão aqui agora. Gente, acompanhando, hein? Se tiver dúvida, fala. Eu vou trabalhar só essa expressão. Tá? Para vocês poderem acompanhar bem o que eu vou fazer agora. Então, nós vamos ter xa vai ser 2v0 ao quadrado. A tangente é seno sobre cosseno. Então, nós vamos ter seno de θ sobre cosseno de θ vezes cosseno ao quadrado de θ sobre g. É sobre g, né? Sobre g, tá certo. Veja que aqui nós temos cosseno e cosseno ao quadrado. Então, nós vamos escrever o xa como sendo 2v0 ao quadrado seno de θ cosseno de θ sobre g. Então, o xa vai ser v0 ao quadrado seno de 2 vezes θ sobre g. Tá? E aí nós encontramos o alcance. Aí você pode perguntar, professor, como você chegou em seno de 2θ? Eu usei a seguinte propriedade trigonométrica. Seno de 2θ é igual a 2 seno de θ cosseno de θ. Nossa, precisa decorar isso? Não, você precisa saber que o seno de alfa... Opa, perdão. Mudei aqui sem querer. Deixa eu apagar aqui. Você tem que saber que o seno de alfa mais beta é seno de alfa cosseno de beta mais seno de beta
cosseno de alfa, tá? Se você substituir o alfa e o beta por θ, então vai dar para alfa igual a beta igual a θ, tá? Então você vai ter essa. Então chegamos à expressão do alcance, que é o que nós queremos calcular. Então, para G igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado, θ igual a 65 graus e V0 igual a 15 metros por segundo, nós vamos ter o XA vai ser igual a... Cuidado com a calculadora de vocês, hein? Veja se ela está em grau mesmo. Ela não pode estar em grade. Ela tem que estar em deg, porque é degree, graus em inglês. Então vai ser seno de 2 vezes 65 graus, que é o ângulo, vezes o V0 é 15, né? Então é 15 ao quadrado, dividido por 9,81. E vai dar o valor de 17,57 metros. E aí você fala assim, mas será que é isso mesmo? Vamos ver uma simulação aqui. Tá? Bom, nós queremos que ele chegue em 17,57 metros. Então, o ângulo é 65 graus. Aliás, nós queremos não. Nós sabemos que vai chegar em 17,57, que foi o resultado que nós obtivemos aqui, 17,57. Tá? Então, nós colocamos aqui mais ou menos 17,57. O ângulo está a 65 graus e a velocidade 15 metros por segundo sem resistência do ar. Vamos ver onde ele vai chegar? Bingo! Chegou! Então quer dizer que sem resistência do ar, com uma aceleração de 15 metros por segundo, ângulo de 65 graus, ele vai chegar em 17,57 metros. 17,6 metros. Esse é o alcance que ele chega. Tá certo? Alguma pergunta até aqui, gente? Pode perguntar, hein? Aliás, deve perguntar, fazer considerações, etc. Eu vou copiar esse aqui também. Cadê? Eu vou fazer um outro... Vou fazer pelo método 2 agora. Vamos fazer. Maicon, a lei de Hooke é... Porque assim, a lei de Hooke está mais relacionada com o elástico, né? Se você fizer um modelo da lei de Hooke, levando em consideração... Não vai ter jeito. Não. Pela lei de Hooke você não consegue aplicar aí. Né? Eu estava pensando na oscilação, mas não tem cabimento, porque é força gravitacional. A lei de Hooke ela precisa de uma força proporcional à distância. Né? E aqui nós não temos força proporcional à distância. Tá certo? Eu vou escrever aqui a equação da trajetória também, só para desencargo de consciência. Então vai ser tangente de θ vezes x menos g sobre 2 v0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ vezes x ao quadrado. Tá? Então aqui nós temos. O método 2... então, o estilingue, mas o estilingue ele exige uma força, né? Uma força proporcional à distância, proporcional a x. E a força-peso, ela não é proporcional à distância. A força-peso, ela é uma força gravitacional.
ela não tem essa proporcionalidade com a distância. Então, o método 2 vai ser pelas funções horárias e não pela trajetória. Tá? Então, vai ser pelas funções horárias. Então, como é que nós vamos obter o alcance trabalhando somente com as funções horárias? Então, pelas funções horárias, y em função do tempo, então nós temos y em função do tempo e não de x, então não é trajetória. Ô Mariane, pode perguntar direto para mim. Pediram para deixar 4 horas, tá? Vocês vão ter 4 horas para fazer a prova. Né, a prova eu vou abrir na segunda e vou deixar até domingo aberto, né, o período de prova, e aí vocês vão poder fazer dentro desse período vocês vão ter 4 horas para fazer a prova. Bom, então, gente, aqui nós temos 0, né, essa é posição 0, e aqui não é x, mas é t. É o instante em que ele chega no alcance máximo. Então aqui não está mostrado o alcance, aqui está mostrado só um instante em que ele chega no alcance máximo. Então qual equação que nós vamos usar? Nós vamos usar a equação y em função do tempo, que é V0 seno de θ vezes t menos gt quadrado sobre 2. Tá? Nós vamos usar essa equação. Porém, gente, eu vou fazer uma coisa agora, tá? O que eu vou fazer agora é, eu vou usar as condições iniciais, e nós vamos construir as equações, mas com números e não com letras, porque nós trabalhamos com a trajetória usando letras. Chegamos na expressão da trajetória e determinamos o valor, substituindo no valor do alcance. Agora, eu vou construir as funções horárias, mas com números. Bom, então nós sabemos que a velocidade inicial é 15 metros por segundo, mas que então se nós tivermos aqui a trajetória x e y, então nós vamos ter o V0, velocidade inicial, e nós vamos ter o gráfico da trajetória. Esse é o gráfico da trajetória, tá? E esse aqui é o ângulo θ. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter Vx igual a V0 cosseno de θ e Vy igual a V0 seno de θ. Então, se nós temos o Vx igual a V0 cosseno de θ, então cosseno de 65 vezes o V0 vai dar 6,34 metros por segundo. Essa aqui é a velocidade inicial, tá? Inicial em x e inicial em y. E o seno de 65 vezes 15 vai dar 13,60. Então, a velocidade inicial, aliás, a componente da velocidade inicial em x e em y são essas daqui. Então, a partir das acelerações, a gente pode obter todas as funções horárias. Então, AX é igual a 0, Vx não muda porque a aceleração é 0, então Vx vai ser 6,34 metros por segundo, e com isso x vai ser 6,34t. Então, essas daqui são as funções horárias na direção x. E na direção y, nós vamos ter
AY igual a menos 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, VY muda. VY vai ser 13,60 menos 9,81t. E Y vai ser 13,60 menos 4,905t ao quadrado. Eu esqueci de colocar o t aqui. Eu acho que eu falei, mas esqueci de colocar. Tá aqui. Tá? Então, essas são as funções horárias em x e em y. Tá? Bom, o que é que nós queremos mesmo? Nós queremos o alcance. Então, agora sim, nós vamos para o método 2 para calcular o alcance. E nós vamos fazer isso usando as funções horárias, mas com os valores. Por que, professor, fazer com os valores agora e se antes fez com letras? Justamente para fazer de duas formas diferentes, né? Mas o método diferente não está não está no fato da gente usar letras para um e números para outro. Mas está em a gente usar a trajetória para um e a função horária para o outro. Então, o que nós temos é o método 2 é pelas funções horárias. Tá? Então, é t e y. Então, agora nós temos aqui vai ser o instante que ele chega no alcance máximo, né? E o zero. Então, essa é a função horária e a gente pode ver que está coerente, porque y em função do t, ela tem o a é negativo e é quadrática. Então, é uma parábola voltada para baixo. Ah, mas eu quero o alcance. Como é que eu faço? Tá. Para x igual a xa, y é igual a zero. E y é igual a zero quando t for igual a ta. Ou zero, né? ta ou zero. Então, vamos trabalhar para achar o ta. Como? Nós temos que y é igual a 13,60t menos 4,905t quadrado. Tá? Então, 13,60t menos 4,905t quadrado é igual a zero, com duas raízes. As raízes são t' e t duas linhas. T' e t duas linhas. Estão acompanhando, gente? Vocês estão aí ainda? Vê lá, hein? Posso usar Bhaskara? Pode usar Bhaskara. Eu não vou usar Bhaskara, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar o t, então eu vou colocar 13,60 menos 4,905t igual a zero. Então aqui eu posso dizer que eu tenho t' e t duas linhas. Então quais são as respostas? Então ou t' vai ser igual a zero, que é a resposta trivial, ou isolando o t duas linhas, nós vamos ter 13,60 dividido por 4,905. E esse aqui é o TA. Tá? Então, TA vai ser 13,60 dividido por 4,905, que vai dar 2,77 segundos.
Tá, mas o que eu vou fazer com isso? Bom, o instante TA igual a 2,77 segundos acontece quando o y for igual a zero. E quando o y for igual a zero, o x vai ser igual a xa. Então, nós podemos substituir esse valor em x igual... Vou criar uma nova pasta, uma nova página, né, para trazer esses valores para a gente poder calcular o x, tá? Então, nós sabemos que o x é 6,34t, tá? Então, para t igual a ta, que é igual a 2,77 segundos, x é igual a xa. Então, nós vamos ter xa igual a 6,344ta. Então, nós vamos ter o 2,77 vezes 6,34, que vai dar 17,58 metros. Tá? Então, esse é o alcance. E nós podemos comparar com o resultado do método 1. Como? Vamos buscar o resultado do método 1 aqui. Tá? 17,57. Então, o 17,57. Tá? xa igual a 17,57 metros. Portanto, são dois valores compatíveis, logo, nós determinamos o alcance. Ah, mas vamos ver lá na simulação? Vamos. Veja que se nós lançarmos a 65 graus com uma velocidade inicial de 15 metros por segundo, o alcance vai ser 17,6 metros, que é justamente o resultado que nós obtivemos aqui. Tá certo? Tudo bem, gente? Perceberam que sem resistência do ar, nós chegamos no resultado e comparamos lá com a simulação e vimos que o resultado confere. Tá? E aqui, bom, aí nós temos o seguinte agora também, né? Qual deve ser o ângulo? Deixa eu criar uma aqui. Qual deve ser o ângulo diferente de 65 graus para que o alcance seja o mesmo? Será que é possível nós termos um ângulo, por exemplo, alfa, diferente de θ, mas termos o mesmo alcance? O que vocês acham, gente? Vou mostrar aqui, ó. Imagina o seguinte. Nós temos aqui o gráfico de y em função de x, tá? Então, nós vamos lançar o objeto com um ângulo de 65 graus. Então, aqui é a velocidade inicial dele. Então, o que ele vai fazer? Ele vai sair, vai fazer esse movimento aqui, vai chegar aqui. Agora, nós vamos dizer o seguinte, aqui é o caso 1. Vamos lançar ele com outro ângulo, mesma velocidade, mas outro ângulo, tá? A mesma velocidade e intensidade, tá? A intensidade vai ser a mesma, mas são direções diferentes, tá? Será que é possível a gente ter eles chegando no mesmo ponto? Será que é possível a gente lançar com ângulos diferentes?
Se a gente lançar 130 graus, nós vamos lançar ele para cá, né? Porque aqui, aqui é 90. 130 graus, Ana Beatriz, a gente vai lançar ele para trás aqui, ó. Aí ele vai para trás, né? Ele não vai para frente. Tem que ser para frente. Tudo bem? Será que é possível? Então, vamos construir as equações. A questão é essa, não tem saída. Vamos construir as equações. Então, nós vamos ter, em x, nós vamos ter ax é igual a zero. Agora, o ângulo agora, nós vamos trabalhar com alfa. E eu não sei quanto é alfa, tá? Então, Vx vai ser V0 cosseno de alfa. Não sei quem é alfa. Então, aqui vai ser 15 vezes cosseno de alfa. E x vai ser igual a 15 cosseno de alfa vezes t. Tá? Então, essas são as nossas equações para x. E para y vai ser menos 9,81 metros por segundo ao quadrado. E Vy vai ser 15 seno de alfa menos 9,81t. E y vai ser 15 seno de alfa vezes t menos 4,905 t quadrado, tá? Então são essas as equações que a gente tem. Podemos também trabalhar com a trajetória, né? Y em função de x vai ser tangente de alfa vezes x menos g sobre 2 V0 ao quadrado cosseno ao quadrado de alfa vezes x ao quadrado. Então, y em função de x vai ser igual a tangente de alfa vezes x menos, aí vamos lá, 9,81 dividido por 2, dividido por 15 ao quadrado, vai ser 0,0218, vou deixar as quatro casas, dividido por cosseno ao quadrado de alfa vezes x ao quadrado. Então essas aqui são as equações que nós temos, tá? Para a gente poder trabalhar. Então vamos limpar um pouco essas equações, né? Limpar um pouco esse quadro, diminuindo um pouco o tamanho delas, né? Aqui, vou colocar para cá. Aqui. Ok. Bom, vamos lá. Eu posso trabalhar com várias dessas equações, com algumas dessas equações. Por exemplo, eu sei que eu não sei quanto tempo vai levar essa trajetória, esse caminho desse objeto, eu não sei. Mas eu sei que eu tenho que... eu posso fazer y igual a zero e eu acho t igual a TA, tá? Então, achando esse valor de TA em função de alfa, a gente pode substituir aqui em x e eu sei que eu conheço xa. Então, xa eu conheço. Então, eu posso substituir aqui no t, eu fico com alfa e t. E t não, com alfa só, como incógnita.
A outra forma de trabalhar é trabalhar pela trajetória. Nós sabemos que x é igual a xa para y igual a zero. Então, se nós sabemos isso, vamos trabalhar com essa daqui, tá? Depois em casa vocês fazem com a outra e comparem os resultados. Então, vamos lá. Para y igual a zero. Então, nós vamos ter tangente de alfa vezes xa menos 0,0218 sobre cosseno ao quadrado de alfa vezes xa ao quadrado vai ser igual a zero. Tem que ser, porque é a condição que a gente tem. Então, nós sabemos que o valor de xa é 17,57 metros. Por que a gente sabe isso? Porque isso foi dado. Está aqui, ó. Esse foi dado do problema. Então, nós sabemos isso. E sabendo isso, então vamos substituir. Então, nós vamos ter tangente de alfa vezes 17,57 menos 0,0218 dividido por cosseno ao quadrado de alfa vezes 17,57 ao quadrado, e isso aqui vai ser igual a zero. Então, nós vamos ter 17,57, acompanha aí para não errar, tá? Tangente de alfa é igual, já vou passar para o outro lado, né? Então, nós vamos ter 17,57 ao quadrado vezes 0,0218, que vai ser 6,73. 6,73. Tá? Dividido por cosseno ao quadrado de alfa. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar tudo que é alfa de um lado e tudo que é valor de outro. Então, nós vamos ter tangente de alfa vezes cosseno de alfa vai ser igual a 6,73 dividido por 17,57. Mas a tangente é seno sobre cosseno. Então vai ser aqui cosseno ao quadrado, né? Então vai ser seno de alfa sobre cosseno de alfa vezes cosseno ao quadrado de alfa. E aí a gente já pode fazer a conta dividindo 6,73 por 17,57 e vai dar 383, tá? E cancelando esses dois, nós vamos ter seno vezes cosseno. Então, seno de alfa vezes cosseno de alfa é igual a 0,383. Vou multiplicar tudo por 2, porque eu quero ter um 2 aqui, ó. Então eu quero ter um 2 aqui. Para ter esse 2 aqui, eu preciso também ter um 2 aqui. Tá? Então nós vamos ter... E por que eu quero ter esse 2? Porque eu sei que 2 seno de alfa com seno de alfa é seno de 2 alfa. E isso aqui vai ser 0,766, tá? Então, o 2 alfa vai ser o arco cujo seno é 0,766. Tá certo? Então, terminando o cálculo, nós vamos ter 2 alfa igual a 50 graus. Portanto, alfa vai ser 25 graus. Tá aí. Então, quando o alfa for 25 graus, nós vamos ter o mesmo alcance do que quando o ângulo for 65 graus. Será que isso é verdade, gente? O que vocês acham?
Será que o cálculo confere com a realidade? Vamos ver? O que vocês acham, então? Quem aposta que vai ser a mesma coisa? Ninguém? Você aposta, né? Opa, legal, né? Aí a da Beatriz fala, aposto, né? O professor tá falando, eu vou apostar, coitadinho dele, né? Pra ele não ficar sozinho. Ninguém mais acredita que vai ser a mesma coisa? Manifesta, gente. Escreve aí. Levanta aí da sua espreguiçadeira, né? Aquela cadeira gostosa que você senta e fala assim, vou assistir aula, aí dorme um pouquinho, acorda de novo e assim vai, tomando um tereré. A Mariane falou, olha, eu acredito que vai ser, mas eu vou falar que não. Né? O Daniel é daqueles, né? Vamos ver o que dá, né? Vai que dá certo, né? Vamos ver, gente? Então, bingo! Pá! Na mosca. Mesma coisa. Tá? Mesma coisa. Então, quer dizer, pode falar. A única diferença é o arco, né? Que foi menor. Isso. Então, a altura vai ser diferente. Mas o alcance é o mesmo. Perfeito. Excelente, gente. Então, aqui a gente faz o cálculo e depois a gente vai lá para conferir. Não tem esse negócio, não. Tá? E aí, gente, vamos calcular também a altura. Vamos calcular a altura. Tá? Cadê? Vamos criar uma página aqui. Tá? Alguém tem alguma dúvida no cálculo do alcance? Se tiver, pode falar, tá? Bom, então no cálculo do alcance, nós usamos as funções horárias com valores e a trajetória nós fizemos com letras. Agora no cálculo da altura nós vamos inverter, tá? Para a gente poder trabalhar com os dois das duas formas. Então o método 1 vai ser ainda as funções horárias. Então nós vamos trabalhar com, vai ser a trajetória. Então, e nós queremos a altura. E então deixa eu pegar os valores lá, já vou pegar as equações direto. Cadê? Aqui é cosseno de alfa, aqui não, aqui. Tá? Então, nós podemos também trabalhar de duas formas aqui. Opa. Deixa eu tirar esse... Isso aqui, pronto. Nós podemos trabalhar com a trajetória, por quê? Vamos mostrar por quê, tá, gente? Veja só, a trajetória, pela trajetória e pelas funções horárias. Então, aqui é a trajetória. Pela trajetória, nós podemos determinar a altura que ele chega.
Fazendo y em função de t, ou seja, pela função horária, nós também podemos chegar na altura. Tá? Para isso, o que nós precisamos saber? Aqui na trajetória, nós temos que ter o x, a posição em x que ele chega na altura máxima. Então aqui é a trajetória. E aqui a função horária. Na função horária, a gente precisa ter um instante que ele chega na altura máxima. Então, observa a diferença. A diferença é que na trajetória, eu preciso determinar qual é a posição que ele chega na altura máxima. E na função horária, eu preciso saber o instante em que ele chega na altura máxima. E tudo isso nós vamos trabalhar levando em conta essas equações aqui, mas obtendo a trajetória. Né? A trajetória, como que é dada a trajetória? Nós vamos isolar o tempo aqui na expressão de x. Então, t vai ser x dividido por 6,34. E vamos substituir em y. Mesma coisa que a gente fez, só que agora nós estamos fazendo com valores. Vai ser y de x, que vai ser, então, 13,60 dividido por 6,34, que vai ser 2,145. 2,145x menos 4,905 dividido por 6,34 ao quadrado, que vai ser 0,122x ao quadrado. Então, essa daqui é a trajetória. Agora, com a trajetória, nós vamos obter o valor no ponto máximo. Então, veja só. Acompanhe aqui agora, gente. No ponto mais alto da trajetória, aqui está x e aqui está y. No ponto mais alto da trajetória, nós vamos ter a reta tangente zero, ou seja, dy dx é igual a zero. Então veja que nós vamos ter a derivada de y com relação a x igual a zero no ponto mais alto da trajetória. Essa é uma propriedade da função. A propriedade da função é que no seu ponto mais alto ou no seu ponto mais baixo, nos máximos e nos mínimos e nos pontos de... e tem alguns outros pontos também que vai ser, mas aqui nesse caso, o ponto mais alto, a derivada da função vai ser zero. Então, nós vamos ter a dy dx igual a 2,145 menos 0,244x, mas o x não é qualquer, tá? Por que não é qualquer? Porque a derivada da função só vai ser zero quando x for igual a xh. Fora desse ponto não é zero. Fora desse ponto vai ser inclinado, então não vai ser zero. Observa aqui, por exemplo, aqui a derivada não é zero. Aqui a derivada não é zero. A derivada só é zero no ponto mais alto da trajetória. Fora disso, ela tem inclinação. Tá? Então, fazendo o cálculo, nós vamos chegar ao valor de xh de
2,145 dividido por 0,244, que vai ser 8, opa, 8,79 metros. Tá? Então, esse é o valor que nós temos. Será que é mesmo? Vamos ver? Então, agora a gente pega aqui e coloca no ponto mais alto da trajetória. Tá? E vamos obter 8,78 metros. Deixa eu copiar esse valor. Tá? Vou deixar esse valor aqui e vou trazer o XH. Nós não queremos o XH, tá? Nós queremos a altura. Mas nós temos que o XH, olha só, ele está muito próximo da distância que ele mostra para a gente lá na simulação. Tá? Então, com isso, nós temos o valor de XH. Mas eu quero saber o Y, eu não quero saber o X. Então, o que a gente faz? Substitui o XH na expressão de Y. E com isso, nós temos a altura, que vai ser igual a 2,145 XH menos 0,122 XH ao quadrado. Então, a altura vai ser 145 vezes 8,79, vai ser 18,86 menos 8,79 ao quadrado vezes 22 vai dar 9,43. 9,43. Tá? Então a altura que ele chega vai ser justamente 9,43 metros. Tá? Será que é? Opa, tem aqui. Olha aí, 9,43. Vamos puxar ele para lá para a gente ter certeza? Olha aí, 9,43 metros. Então, quer dizer, nosso cálculo está correto. Alguma dúvida até aqui, gente? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Pode fazer, fica à vontade. Então, deixa eu pegar as equações. Então, agora vamos fazer pelo método 2, que são as funções, pelas funções horárias. Mas eu peguei errado aqui. Eu não vou fazer como que fala? Pelas equações com número. Nós vamos pegar as equações com letras, que foi o que a gente tinha combinado, para a gente poder depois comparar, né? A gente vai aprender então a fazer dos dois jeitos, tá? Então tá aqui. Aí. Bom, então agora sim nós vamos trabalhar com letras. Mas se a gente for trabalhar com as funções horárias, nós queremos altura, não podemos esquecer disso, tá? Então, as funções horárias nos dão o gráfico de y em função do tempo. A altura máxima ocorre
quando t for igual a TH. O que acontece no ponto mais alto da trajetória com a partícula? Agora nós estamos tratando de função horária, então nós podemos fazer esse tipo de interpretação. O que acontece no ponto mais alto da trajetória? Cuidado com a resposta, hein? Segunda-feira a gente trabalhou com isso. Cuidado com a resposta. Mas pode falar. Ô, Isamara, maravilha! É isso aí. No ponto mais alto da trajetória, Vy é igual a zero. Mas Vy que é derivada da posição y com relação ao tempo. E o que mostra a derivada? Que dy dt é igual a zero. Então veja a diferença. Aqui é dy dt igual a zero. Aqui atrás era dy dx. Aqui é dy dx igual a zero. Por isso que não é velocidade. Aqui não, é dy dt. Por isso que a Isamara falou, velocidade igual a zero. Tá? Bom, então se dy dt é igual a zero e dy dt é a velocidade, então nós podemos trabalhar diretamente com a velocidade, mas só com a velocidade y. A velocidade y é igual a zero para t igual a th. Tá? Então, nós vamos ter V0 seno de θ menos GTH é igual a zero. Então, o TH vai ser V0 seno de θ sobre G. Mas eu não quero TH, eu quero o Y. Então, agora nós vamos substituir em Y. Então, vai ser H... Vai ser H, YH, que vai ser V0 seno de θ vezes o TH, que é V0 seno de θ sobre G, menos G sobre 2, V0 seno de θ sobre G ao quadrado. Então, aqui é TH. TH. E qual a equação que nós pegamos? Qual a função? Função horária de Y. Tá? Então, continuando, nós vamos ter YH vai ser igual a V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ sobre G, menos V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ sobre 2G. Alguma coisa menos a metade dessa coisa vai nos dar metade dessa coisa. Então, V0 seno ao quadrado de 2θ sobre 2G. Isso não são fórmulas não, tá, gente? Isso aqui é interpretação desse resultado, só vale para esse tipo de resultado. Qualquer outro você tem que fazer as equações de novo. Vamos confirmar ou não? Então, YH vai ser o seno de 65, seno de 65 ao quadrado, vezes V0, que é 15 metros por segundo, ao quadrado, dividido por 2G, que vai dar 9,42 metros. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Então deu 9,42 metros. Será que bateu? 9,42 metros. Então aqui é o método 1 e aqui é o método 2. Vamos ver o tempo? Cadê o tempo? O tempo está aqui. Então aqui vai ser V0 vezes seno de 65. Então vai ser seno de 65 vezes 15 metros por segundo
dividido por 9,81, que vai ser 1,39. Então ele leva 1,39 segundos para chegar no ponto mais alto da trajetória, se ele for lançado com 15 metros por segundo. Tá? Então, esse é o tempo. E que bateu. Bateu com o resultado. Ah, mas e se eu quiser usar os resultados do método 1 para calcular o tempo também? Tudo bem, não tem problema, a gente pode. Lembra o seguinte, que x é V0 cosseno de θ vezes t. Então, nós podemos calcular o t. Então, x vai ser 6,34t, fazendo substituição. Né? Para x igual a 8,79 metros, t igual... Espera aí... T, aqui é XH, né? TH vai ser então 8,79 dividido por 6,34, que vai ser 1,39 segundos, que é o resultado que nós temos aqui. Tá? Bateu. Tá? E se a gente quiser o x pelo método 2, basta substituir o TH em x. Tá? Como já deu o mesmo resultado aqui, então a gente pode... Ctrl Z. Eu não sei o que eu fiz aqui. Eu dei um Ctrl Z direto, eu acho. Aí. Tá? Então, esses são os valores. Então, tanto faz, você usar o método 1 ou o método 2. Tem que dar o mesmo resultado, não pode dar diferente. Perguntas até aqui? Tá tudo calculado aqui, tá, gente? O que eu vou pedir para vocês? Fazer esse cálculo. Um objeto é lançado de uma plataforma... aqui está encontro de dois objetos, mas deixa isso quieto, tá? Um objeto é lançado de uma plataforma a uma altura de 2 metros com velocidade de intensidade de 2 metros por segundo e um ângulo de 30 graus com a horizontal. Tem que tomar cuidado agora, tá? Porque agora ele vai ser lançado de uma plataforma localizada a 2 metros de altura. Então, você tem lá a plataforma. Então, essa é a plataforma. Agora nós vamos ter o X, tá aqui. Y, e o Y. Então nós vamos ter Y e X. Ele agora vai ser lançado dessa plataforma. Então ele vai sair daqui com um ângulo de 30 graus. Então tá lá. Saiu desse ponto com a velocidade inicial, tá? 30 graus não, ele vai sair com 30 graus, a velocidade de 2 metros por segundo. Então, qual que vai ser o movimento dele? Ele sai daqui e faz assim, tá? Quais são os cuidados que você tem que tomar? Os cuidados que você tem que tomar é que ele não vai sair do zero. Então, ele vai sair de 2 metros. Então, esse valor é a posição inicial. Então, nós escrevemos até agora y igual a V0 seno de θ vezes t menos gt quadrado sobre 2.
Agora você vai alcançar, vai adicionar y0. Então você vai ter esse valor a mais aqui, tá? Então é isso que você tem que ficar atento. Outra coisa, você está vendo que não é simétrico. Ela é simétrica, existe uma simetria aqui, até aqui. A partir desse ponto já não tem mais simetria. Então você tem que tomar cuidado. Não vai fazer 2 vezes a distância aqui do lado esquerdo vai ser igual do lado direito. Não é. Tá? Então não tem que trabalhar com fórmula. Você tem que construir o exercício. Tá? Gente, esse exercício está todo resolvido. O que eu vou pedir para vocês? Não olharem a resolução. Tenta fazer e depois que você tentar fazer, daí você vai lá e olha, acompanha para tirar suas dúvidas, tá? Eu vou deixar à disposição para vocês poderem visualizar esse exercício, saber como que ele eu vou deixar à disposição nas notas de aula, toda a resolução, para vocês saberem como ele funciona e para vocês poderem comparar. Mas é muito importante que vocês não olhem, tá? Muito importante mesmo. Tá certo? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Nós vamos ter a prova semana que vem, né? Então, vou abrir para vocês a prova segunda-feira, vou deixar aberto até domingo. Vocês vão ter 4 horas para fazer, foi um pedido, né, que vocês fizeram. Vou deixar isso aí, tá? Vai ser somente sobre cinemática unidimensional. É um exercício só, mas tem 5 questões nesse exercício, né? Um enunciado com 5 questões. Interpretação de aceleração, velocidade, posição, né? Saber fazer os cálculos, tudo direitinho, né? Você consegue resolver o problema. Bom, gente? Eu vou parar de gravar, mas vamos continuar aqui, tá bom? Então, gente, eu já volto aqui para vocês, mas eu vou parar de gravar. Então, eu vou me despedir na gravação, mas vou continuar aqui com vocês. Então, um beijo no coração, a gente se vê na segunda-feira, tá bom? Abraço.